Hebreus capítulo 4. Nós estamos numa série de mensagens e que o meu desejo é que nós possamos gravar isso na nossa mente, como é importante. E você precisa ter convicção de que Jesus, ele era homem, semelhante a mim, semelhante a você. Eu estou puxando isso porque é necessário crermos nessa grande verdade. Porque com esse entendimento, você vai observar que Jesus, ele viveu essa vida terrena de uma forma brilhante, de uma forma maravilhosa, mas no poder do Espírito Santo. Era o poder de Deus que fazia com que grandes coisas estivessem acontecendo. Isso é fundamental para mim e para você, tá? Que você entenda, ele veio como homem, ele viveu como homem, ele morreu como homem qualquer, como eu, como você. Ele teve uma mãe humana, uma mãe biológica, cresceu normalmente como uma criança, cresceu normalmente como um adolescente, como jovem, como nós todos aqui passamos todas essas fases. Jesus, ele teve esse caminho. Jesus chegou a ser adulto, como eu e você também experimentou as emoções, foi pressionado na vida, pressão de todos os lados, de todas as formas, de todas as maneiras. Como você é pressionado, como você tem pressão todos os dias, você acorda pressionado por alguma coisa. Tem um filho, tem uma mãe, tem um pai, tem uma enfermidade, tem uma adversidade. E Jesus não era diferente, irmãos. Ele acordava e tinha realmente que andar por esse caminho que ele trilhou aqui, vencendo todas essas adversidades. Teve sentimento como eu e você. Se alguém querido seu morrer, você chora, sim ou não? Jesus chorou também. Se você passa o dia todo caminhando de um lado para o outro, a tendência é que chegar ao final do dia você se canse, não é verdade? Jesus se cansou também, ele deitou e dormiu tranquilo porque ele estava cansado. Jesus, ele teve grandes embates, grandes lutas, ele experimentou muitas coisas, experimentou amor, alegria, compaixão, mas experimentou também tristeza, indignação. Jesus enfrentou a angústia, fome, abandono. Jesus enfrentou a traição. Dá para perceber o quanto é semelhante a mim e a você? É muito semelhante, querido. Mas nós caminhamos a vida achando que Jesus era alguém, ele veio para esta terra, mas era alguém muito especial, totalmente diferente. Não, homem semelhante a mim, semelhante a você. Ah, pastor, eu sou tentado. Jesus foi tentado de todas as formas, de todas as maneiras. Você é tentado para ganhar dinheiro, ficar rico, ter sucesso, não é verdade? Jesus também, a primeira coisa que o diabo olhou e disse: olha, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Jesus foi tentado quando os discípulos queriam de alguma forma, de alguma maneira, colocar ele como rei, como Senhor de todas as coisas, como também nós somos tentados não, eu sou bom, é a mim que deve escolher, eu é que sou o melhor. Não, fulano de tal não é capaz, eu sou capaz. Jesus também enfrentou essas coisas. Mas quem é ele? Não é o filho de José, de Maria? Então Jesus, ele passou por tudo isso, irmãos. Ele foi tentado em todas as lutas. Agora olha o que o escritor dos Hebreus, ele diz para mim e para você no verso 14. Hebreus 4, 14.
visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Aí diz, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado. Diga, em tudo foi tentado. Diga, em tudo foi tentado. Estava falando de quem? De Jesus. Em tudo ele foi tentado. Semelhante a mim, semelhante a você. Aí ele diz, mas sem pecado. Ou seja, o autor ao Hebreus, ele está dizendo, olha, Jesus é semelhante a cada um de nós. Pastor, eu estou me sentindo perseguido. Jesus, ele andou e ele viveu situações de grandes lutas, sendo perseguido, sendo ameaçado. Teve um momento em que queriam apedrejar Jesus. Viver a vida cristã é entender tudo isso. Os judeus, irmãos, eles começaram uma conversa com Jesus certa vez. E ele disse, falando de Abraão, ele disse, você não tem nem 50 anos e diz que conviveu com Abraão, que viu Abraão. Era uma discussão que tinha de judeus e o próprio Jesus. Aí Jesus ele diz assim, olha, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele diz isso, a ira deles cresceu mais ainda. É aquela coisa, você pensa que a coisa vai melhorar, você falando algumas verdades, dando uma direção, e a coisa azeda, a coisa piora. Olhe lá João 8:59. Abra sua Bíblia, João 8:59. Quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Olhe, verso 59. Então, pegaram aonde? Pedras. Ele falando a verdade, eles pegaram pedras para ali atirarem. E o que Jesus fez, irmãos? Jesus diz a palavra do Senhor que ele ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles e se retirou. Então Jesus, ele viveu ameaças. A mesma ameaça que você passa, eu passo, todos nós passamos, Jesus passou. Mas tem uma coisa que nós temos que aprender com Jesus. Passa a dificuldade que você passar nessa vida, Jesus aqui, ele continuou o seu caminho. Aconteça o que acontecer, aprenda isso na vida sua. Seja lá o que possa acontecer na caminhada da sua vida, nunca pare, siga adiante, siga crendo, porque o propósito de Deus será cumprido através da sua vida. E o autor aos Hebreus aqui, ele traz uma sugestão. Ele diz, olha, se a coisa azedar, se a coisa ficar difícil, se você tiver dificuldades na vida, ele diz, cheguemos, verso 16, pois com confiança ao trono da graça. Eu preciso, na caminhada da minha vida cristã, me aproximar do trono da graça. Porque ele diz que é nesse trono que eu posso alcançar misericórdia. Ele diz, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vem graça de Deus para a tua vida. Toda luta que você passa, todo desafio, tudo que você tem enfrentado, ele diz, olha, o que você tem que fazer nos momentos de adversidade não é correr para o papai, para a mamãe, para o telefone, para a rede social. Não é correr para um melhor amigo. Não. Aí ele disse, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Muito dos seus desafios
você não tem conseguido superar, porque você se aproxima de tudo, menos do trono da graça. Jesus, irmãos, quando ele estava num momento difícil da vida dele, pode olhar os evangelhos, todas as vezes que ele estava enfrentando grandes desafios, sabe o que ele fazia? Ia ao trono da graça. Davi, quando ele chega na sua residência, na sua terra, e vê tudo destruído, que levaram a esposa, levaram os filhos, os servos, levaram os seus bens, ao invés dele se revoltar, ao invés dele tomar uma decisão própria, diz a palavra do Senhor, que Davi foi consultar o Senhor, se aproximou do trono da graça. Ele disse: Pai, eu vou perseguir eles. Aí Deus disse: persiga. Eu posso ir mais adiante na minha conversa contigo. Eu vou alcançá-los. Ele disse: você vai alcançar. Tudo no trono da graça, irmãos. Aí ele disse: não fica chateado comigo, Deus. Eu vou recuperar. Aí ele disse: você vai recuperar tudo e um pouco mais. Porque quando nós passamos problema, dificuldade, e nós corremos para o trono da graça, a graça vem misericórdia. Esse trono, ele traz compaixão, traz misericórdia, traz benefícios para mim e para você. O problema, querido, é que nós nos aproximamos de tudo, menos do trono da graça. Porque às vezes você pensa assim: olha, o que fizeram comigo, isso é injusto. Olha, pastor, tudo isso que está acontecendo na minha vida, que injustiça. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você acha que é injusto mesmo o que fizeram com você? Pense comigo. É injusto. E o que fizeram com Jesus? Alguém aqui não peca? Tem alguém aqui que não pecou, nunca pecou e não pecou hoje? Pois é. E você acha que é injusto o que fizeram com você? Porque você não conhece Jesus. Você conhece a sua carne, a sua vontade, o seu querer. Mas nós não conhecemos Jesus. Por quê? Como é que pode eu achar que algo que me aconteceu foi injustiça? Que as pessoas foram injustas quando o meu Cristo, que não pecou, que deixou o trono de glória dele, que habitou no nosso meio, que diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz que ele andou por essa terra fazendo o bem. E esse homem que eu estou falando para você, eu não estou falando de um Deus, eu estou falando de Jesus homem. Esse homem que andou por todo canto fazendo bem. Esse homem que quando olhava a multidão e disse, enchendo-se de compaixão. Esse homem, ele foi injustiçado, sim, ele foi. Ele foi massacrado, sim, ele foi pisado, sim. Então, dentro das nossas igrejas, há muita gente feridinho na alma. Sabe por quê? Porque não conhece Jesus. Eu poderia ser a pessoa mais traumatizada, achando que as pessoas são injustas comigo. Sabe por quando isso pode acontecer? Quando eu entendo que as pessoas foram injustas porque eu era bom. Jesus disse, bom, foi Jesus quem disse, só é um, Deus. Quando você souber quem é Jesus para você, jamais você vai abrir a sua boca e dizer injustiça. Porque só diz injustiça quem não conhece Jesus.
Porque o que é que fizeram com ele, irmãos? Uma pessoa que só fez o bem. E esse homem que fez o bem foi condenado, traído, abandonado. Esse homem enfrentou lutas. Querido, eu não sei se você sabe, mas esse homem que eu falo para você, Jesus Cristo de Nazaré, foi o homem mais extraordinário que viveu nesse planeta. Tem algo extraordinário. O que é extraordinário? O que é belo nesse planeta? Não tem nada mais maravilhoso do que Jesus Cristo de Nazaré. Esse Jesus, ele foi tão especial que ele mudou o rumo da humanidade. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas ele, Jesus, nas igrejas nós estamos cheios de arrogância, achando que somos bons, achando que olhando para todo lado e vendo injustiça, olhando para todo lado e vendo pessoas, errou comigo, falhou comigo. E o que fizeram com Jesus? Ou você é melhor do que Jesus? Esse homem que eu falo para você, Jesus Cristo, ele mudou a minha e a sua vida. O diabo, ele fez de tudo. O diabo não sabia onde ele ia nascer, o diabo não sabia de quem era a mulher que ia gerar ele. O diabo não sabia nada disso, irmãos. Mas o diabo fez de tudo para desanimar, abater, que ele desistisse, que ele sentisse cansaço, que ele se desapontasse. O diabo talvez olhou assim e disse: olha aí, você andou com esses homens aí, um deles te traiu. Quem aqui não iria ficar desanimado, abatido, irmãos? Quem de nós aqui não iria sucumbir? Me diz. Mas Jesus, ele foi adiante. O diabo pode ter feito tudo. Preste atenção que eu vou te dizer. Eu sei que em algum momento o diabo viu Jesus no deserto. O diabo viu ele cansado. O diabo viu a luta que ele estava travando com aquelas pessoas pelas quais ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O diabo viu isso. Mas tem uma coisa que o diabo nunca viu: Jesus desistir. Quando ele poderia ter desistido, ele foi adiante. Hoje as pessoas, elas desistem de tudo. Quantas pessoas conhecemos que no meio do caminho desistiram? Quantos pararam a caminhada cristã por um desânimo? Quantos param de buscar a Deus por passar por situações adversas? Eu sempre digo, irmãos, qual é o melhor lugar para curar as nossas feridas? Nos pés de Jesus. Aí eu não vou para a igreja, sabe por quê? Porque você vem para o pastor. Porque você magoado, ferida pelo pastor, e aí não anda na igreja, não tem prazer na igreja. Sabe por quê? Porque a igreja para você é o pastor, é o pastorzão. Mas quando Jesus for o centro da tua vida, é nos pés dele o melhor lugar de sermos curados. Não existe outro lugar. Quantos de nós deixamos a igreja, deixamos a missão, deixamos o nosso chamado? Porque o diabo, irmãos, tentou de todas as formas Jesus, mas isso nunca aconteceu, ele nunca desistiu. Por isso, não desista.
Deus é contigo. Porque esse Jesus, ele não pecou, nunca desanimou, nunca desistiu. E você deve lembrar, eu não vou fazer você esquecer, não vou deixar você esquecer. Ele era homem semelhante a mim, semelhante a você. Pastor, eu estou cansado. O convite é, cheguemos ao trono da graça. Agora veja só, qual era o outro segredo de Jesus? Passar por tudo isso, qual era o segredo? Porque mesmo sendo o ser humano que enfrentou mais pressão do que qualquer um de nós. Tem aqui alguém que já passou por uma pressão mais do que a de Jesus? Eu acredito que não. Alguns até se acham, mas não tem. Ou talvez, deixa eu ser, eu vou ter que dizer, juntando todos nós, todos os nossos sofrimentos, juntando o sofrimento de todo Aracaju, quem sofreu mais, juntando tudo, será que é capaz de ter sofrido mais do que Jesus? Não. Impossível. Não há como. Agora, qual era o segredo? E aqui eu quero chamar a sua atenção. É que você nunca deve deixar de crer e repetir. Você precisa crer que Jesus veio perfeitamente como homem. Qual é o problema da nossa sociedade? A paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? Criou no nosso meio evangélico esse tipo de geração. Essa paixão que você vê no centro da cidade, algumas igrejas proclamam, as pessoas vão até Pernambuco. Tudo isso que você vê, esses filmes sobre Jesus, deixa eu dizer uma coisa a você. Aqui é que está o seu problema. Vou pegar na sua ferida agora. Tudo ali é encenação. E você pensa que o que Jesus passou foi encenação. Você vê as pessoas dando chicotadas, é encenação. É chicotada, mas não é. É mentira. Você não vê aquele homem ali na encenação sangrando, é mentira. É ketchup, metiolate, alguma coisa vermelha. Você lembra que nas encenações tem lá um prego e bate? A encenação é mentira. A igreja, ela foi absorvendo a mentira. Por isso que a realidade que nós temos de Jesus é de encenação. Que o que ele fez lá na cruz do Calvário é essa encenação. Que as dores que ele passou é encenação. Que as cusparadas é encenação. Que arrancar a sua roupa é só encenação. Você pensa que tudo é encenação. Por isso que hoje nós temos as igrejas fracas. Porque muito crente dentro da igreja achando que tudo é encenação. Não, Jesus, mas Jesus era Deus, era homem, sofreu. Aqueles pregos não era brincadeira não. Aquela marreta era marreta mesmo. Não era de borracha não. Não era brincadeira como as igrejas brincam e muita gente brinca nos cenários lindos, maravilhosos. São tudo encenações, irmãos, para enganar a igreja. Para fazer com que a igreja ela se torne isso daí que nós somos hoje. Igreja fraca, igreja que não conhece o Jesus verdadeiro, uma igreja que não conhece o verdadeiro Jesus que morreu por cada um de nós. Nós não conhecemos. Nós conhecemos esse Jesus, em que o rapaz deixou lá 1 ano aquele cabelo comprido para ficar parecido pelos cabelos.
que pega um lençol, enrola nele e diz que são as vestes dele. Então é esse o problema. Fingimento. As pessoas fingem que se amam. Finge que eu estou sofrendo. Porque quer correr da raia, quer desistir de tudo. Fingimento. Porque a igreja aprendeu a fingir. Fingir que serve, fingir que adora, fingir que Deus é o meu Senhor. Aí vem o primeiro problema, a dificuldade. Sabe por quê? Encenações. Muito artistas dentro das nossas igrejas. E eu falo isso, pastores. Eu falo isso, você líder de célula. São encenações, irmãos. Só fingimento. Como é fácil viver nesse fingimento. Pode vir, tragam aí essa marreta, diga aqui que pregou. Aí bota um saquinho aqui de ketchup, aí sangrou, aí você se emociona. Fingimento, irmãos. Fingimos que estamos sangrando, que na verdade nós queremos é a liberdade. Fingimos que estamos feridos, que na verdade nós queremos é desistir mesmo, porque não suportamos. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa a você. Quantos querem crescer? Quantos querem crescer? Crescer dói. Crescer dói. Permanecer criança é fácil. Mamãe bota ali o lanche, vem para a escola, volta para casa, brinca. Mas crescer dói. Não sei se você acredita no que eu vou dizer, mas a vida de Jesus nunca foi encenação. Foi real. Foi real. E eu quero, nessa noite, acreditar que você crê na palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? Quantos creem no Velho Testamento? Isaías 53. Vamos lá. Isaías 53. Eu não acho que se você lê Isaías 53, você acredite que é encenação, que é fingimento. Eu não acredito. Eu não acho que um verdadeiro crente, ele quer viver de encenações. Eu chego aqui, vou pregar, aleluia, glória a Deus. A vida não é encenações. Eu estou no teu altar, me ajoelho, oh Deus. A vida não é encenações, a vida é real. E eu quero que você leia umas 10.000 vezes, quantas vezes você queira, Isaías 53. Porque hoje eu quero tirar você da encenação, da ficção. Eu quero tirar você do engano no nome de Jesus. Enquanto Deus me der vida, eu vou lutar para que essa igreja ela não entre no engano. O engano não é o que o pastor está pregando, não, é o que a palavra de Deus está dizendo. Engano é você achar que está servindo a Deus se você não está servindo. Engano é você achar que foi injustiçado quando Ele foi mais injustiçado do que eu e você. Porque no dia que alguém aqui dentro dessa casa, irmãos, tenha sofrido mais do que ele, não é do que eu não, do que ele, aí você vai ter voz. Aí eu vou aplaudir você. Mas enquanto você viver em encenações, desista. Não vou compactuar com nada disso. Olha o que aqui diz Isaías. Não sou eu,
é Isaías. E eu creio que você acredita no que a palavra de Deus diz. E veja com exatidão essa verdade. Vamos ficar em pé. Versículo 3. Jesus era desprezado. Alguém aqui foi rejeitado? Jesus, e o mais rejeitado entre os homens. Ah, pastor, eu fui rejeitado pelo meu pai. Meu irmão, deixa de frescura. Seja crente. Jesus, aqui olha, desprezado, mais rejeitado entre os homens. Homem não é de espetáculo. Não é homem, irmãos, onde as pessoas aplaudem ele quando ele termina a encenação. Não, ele diz que é homem de dores. Ah, eu quero ser líder. É experimentado nos sofrimentos. Jesus. Vamos lá. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Opa! Cai ou não cai os bambambãs dentro da igreja? Cai. Ah, ninguém me olhou, ninguém me viu. Olha as pessoas como... Para com isso, irmãos. Sejamos crentes. Saiamos do engano. Aí ele diz, verdadeiramente, diga verdadeiramente. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pastor, tanta dor que eu sinto. E as nossas dores levou sobre si. E sabe como é que a gente tratava? E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Eu gosto de ver crente santo. Porque o crente santo não faz parte de Isaías. Porque ele foi ferido pela minha, sua, as nossas transgressões. Não fique se achando o melhor, o santo, o perfeito. O que todo mundo está errado, você está certo. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. Moído, irmãos. Não é aquela encenação da Páscoa, não. Essa é bonitinha. Essa o cara fica famoso. Mas ele foi moído por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. Não é nem pecado, é iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas, não é minha, não é sua. Ah, eu estou na igreja. Ah, porque eu faço isso na igreja. Ah, porque eu me apresento dessa forma. Não lê Bíblia. O problema do crente, irmãos, é Bíblia. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga a todos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Todos nós. Então aqui não tem negócio de pastor, de líder disso, líder daquilo. Todos nós andávamos desgarrados. Porque as pessoas acham que entram na igreja, agora eu sou importante. Qual é a importância sua? Você é servo, meu irmão. Orelha furada. Escravo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um, diga eu. Diga eu. Você, eu. Todos nós. Cada um se desviava pelo seu caminho. Não vou para a igreja não. Eu vou para o baile. Eu vou para o bar. Eu quero nada com Deus. Cada um andava no seu próprio caminho. Que besteira é essa nossa? Vir para a igreja e já achamos que somos. Somos o quê?
cada um se desviava pelo seu caminho, mas, eita palavra, mas, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobre quem? Sobre você, sobre Jesus. Verso 7. Olha a brincadeira de encenações que fazem. Ele, Jesus, foi oprimido, afligido. Entrei nas redes sociais, disse umas verdades a todo mundo. Foi isso que ele fez? Não. Aí ele diz, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu, nunca o quê? Cometeu injustiça. Foi injusto isso que fizeram comigo. Não imaginei, não pensei. Não conhece Bíblia. Todavia, e puseram a sepultura, não cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou-lhe o quê? Fazer encenações, moê-lo. Fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele, diga eu. Pronto. Quando você aprender a viver com Jesus, essa palavra é para você. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento, meu servo. Jesus olha para mim e para você e diz, valeu a pena. Foi por você que eu morri. Foi por mim que ele morreu. Valeu a pena. Não foi em vão o que o nosso Cristo fez. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Diga, eu recebo. Porque as iniquidades dele levará sobre si. Termino. Ele foi esmagado, moído pelos meus e os seus pecados. Se você não tem essa certeza, com certeza a sua fé não é fundamentada. A sua fé rasa. A sua fé é quando as pessoas aplaudem você. É quando o seu ego, alisam o seu ego. Mas quando a sua fé é alicerçada, você sabe, eu posso passar por injustiça, eu posso passar por problema, dificuldade, mas ele sofreu muito mais por mim e por você. Quem sou eu para me igualar a esse homem? Porque se você crê que Jesus era perfeitamente homem, você vai acreditar que você também pode vencer. Você acha que não vai vencer, porque você acha que Jesus fez tudo, porque ele era Deus, ele era homem e vero Deus. Sofreu como eu e você. E se ele venceu, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor.